Boa, pessoal. Vamos lá, então. Bem-vindo a todos os que acabaram de entrar também. A gente já bateu mais de 60 participantes aqui nesse webinar. Meu nome é Thiago, eu sou médico cardiologista. Hoje eu sou Head de Saúde da People. E a gente convidou a Sleep, que é hoje representada pela Kisday Souza, que é uma psicóloga, doutora e especialista em sono pela Unifesp. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a qualidade do sono e a insônia, né? Então, para começar esse tema, eu vou fazer uma introdução inicial, falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz aqui na People, falar também sobre a relação de sono e produtividade, e em seguida a Kisday também vai dar vários detalhes interessantes, algumas dicas de sono. Então, fiquem aí até o final, que tem bastante conteúdo bom para vocês. E aproveitem para também mandar mensagens ou dúvidas no chat. Então, o chat está aberto a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo se for durante a apresentação, podem mandar. A gente vai fazer, no meio da apresentação, uma pausa para tirar dúvidas e perguntas. Então, podem ir mandando no chat. O pessoal do nosso time está monitorando também. Estou com o chat aberto aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a People Saúde, né? Nem todos que estão aqui conhecem bem o que a gente faz. A People é uma corretora e gestora de benefícios de saúde para empresas. Nós somos parceiros de empresas e RHs na ajudando a cuidar da saúde, não só da empresa, saúde financeira, entender como é que estão a questão de recursos para a saúde, mas também da saúde dos membros, que a gente chama, que são os colaboradores e dependentes de todos os nossos clientes hoje. Por que sono, né? A gente sabe que existe uma íntima relação entre produtividade e sono, entre qualidade de vida e sono. Então, a People elegeu março como mês oficial da conscientização sobre o sono, a qualidade do sono e a insônia. Então, durante todo o mês, nós fizemos algumas atividades, como publicação de alguns conteúdos, como o nosso e-book, que você encontra no nosso site, no nosso blog da People, no peoplesaude.com.br, e também alguns materiais como infográficos e materiais exclusivos para os nossos RHs e os nossos membros. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, essa é a etapa final do Março de Sono, que culmina aí com um webinar muito rico, falando sobre a importância da qualidade do sono e da insônia. Todos os membros da People, que são os colaboradores e dependentes dos nossos clientes, eles têm acesso a um time de saúde que pode ajudá-los a entender os benefícios de saúde e também entender sobre qualidade de sono e insônia, né? Então, nosso time de saúde é composto por guias de saúde, que são pessoas de experiência do cliente, nós temos enfermeiros e médicos também, que dão uma atenção super especial a esse tema de forma individual e de forma personalizada para cada um dos nossos membros, através dos nossos canais de comunicação. Mas falando um pouquinho sobre sono, eu vou trazer alguns dados que são muito relevantes e eu acho que vão até gerar um alerta aí para você que é do RH ou você que está conhecendo a People hoje, para entender a importância do sono, né? Hoje, cerca de 30% dos adultos têm alguma alteração do ritmo do sono, seja a quantidade de horas dormidas por dia, seja a qualidade do sono, representada pelo sono profundo, e 10% dos adultos têm sintomas compatíveis com a insônia, né? Hoje, a Kisday, que é especialista em sono, vai trazer detalhes sobre o que é considerado sono normal e quais são os critérios também para classificar uma pessoa como tendo insônia, tá, pessoal? Outro dado importante também é em relação à qualidade do nosso sono, né? Durante muitos anos, acreditou-se que o sono era diretamente proporcional à qualidade dele relacionada ao tempo de sono. E a gente tem percebido, através de estudos nos últimos anos, que não é só isso, não são só as horas dormidas, mas também a qualidade, né? Hoje, recomenda-se que um adulto durma ali por volta de 7 a 8 horas e que ele tenha, em média, 13 a 20%, 13 a 23% do sono dele relacionado ao sono profundo, né? Isso seria mais ou menos de 50 a 100 minutos em estado de sono profundo, e vários fatores vão influenciar para quanto do seu sono é relacionado a sono profundo, né? Uma das coisas que eu já chamo a atenção, eu queria que todo mundo que está aqui participando com a gente hoje lembrasse do momento que você acordou hoje de manhã. Aqui você vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando você acordou, você se sentiu cansado, 100% revigorado,
com um pouco de cansaço. Isso vai ser muito importante para definir, é um dos critérios que também ajuda a definir como está indo a sua qualidade do sono hoje em dia. Um outro dado super importante aqui, pessoal, pessoas que dormem mal ou por tempo insuficiente, elas podem apresentar problemas no seu dia a dia de trabalho, tanto na sua vida profissional ali, quanto na sua vida pessoal. Então, isso vai alterar o nosso humor, vai alterar a nossa regulação emocional e também algumas das nossas capacidades mentais, como a realização de mais de uma tarefa de forma simultânea ou paralela, a forma como a gente consegue construir o nosso raciocínio, a memória, como é que a gente consegue resgatar diferentes informações na nossa memória. Então, quem nunca teve ali um dia de noite mal dormida e percebeu que no outro dia você tem uma dificuldade grande em ter a sua capacidade cognitiva 100%. Então, já existem muitos estudos mostrando essa correlação entre dormir mal e a nossa capacidade cognitiva, que vai ter impacto também na nossa capacidade de produção no trabalho, que é a produtividade, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, tá, pessoal? Uma das coisas que eu queria ressaltar também aqui, algo que a gente vê muito na nossa rotina de trabalho, principalmente em empresas, ambiente corporativo, até ambiente de startups, é uma associação muito forte de pessoas que dormem menos e têm mais produtividade. E isso é um racional incorreto, né? A gente sabe hoje que pessoas que dormem mais ou têm mais qualidade de sono têm um dia mais produtivo, né? E eu vou mostrar mais detalhes sobre isso. E para ilustrar esse conceito, eu vou trazer um estudo aqui, foi um estudo realizado em 2010, numa universidade americana, e eles fizeram uma avaliação com 4.188 colaboradores de 4 diferentes empresas. E eles classificaram as pessoas em 4 diferentes grupos. Então, pessoas que tinham insônia, pessoas com risco de insônia, pessoas com sono insuficiente e pessoas com bom sono. E o que eles perceberam? Que existe uma correlação direta entre a nossa qualidade do sono e a nossa produtividade no dia a dia. Então, você que é do RH, essa informação é muito importante, né? Você como gestor de empresa ou pessoa que atua em recursos humanos, já parou para prestar atenção na qualidade do sono do seu time? Como eles dormem? Como é que você dá relevância para isso? Por que isso é importante? Esse estudo também mostrou que colaboradores que têm insônia, eles podem custar quase $2.000 a mais do que um colaborador que não tem insônia. Então, tem um impacto financeiro grande também no dia a dia, além, claro, do impacto na qualidade de vida das pessoas. Então, com essa deixa aqui, eu vou passar aqui para a Kisda, ela vai aprofundar um pouquinho com a gente e falar mais sobre a qualidade do sono. E daqui a pouquinho a gente abre para algumas perguntas. Eu vi que tem um pessoal mandando dúvidas pelo chat, podem continuar mandando por lá e a gente vai olhando aqui, respondendo vocês. Kisda, com você aí, bem-vinda. Muito obrigada, doutor Tiago, Participando. obrigada, Pipo. O pessoal está todo vapor ali já, começando com perguntas, com dúvidas, e eu acho que o sono gera essa curiosidade, o sono gera esse movimento, né? Porque é um tema que, apesar de não ter sido muito discutido lá atrás, ele tem vindo à tona agora com uma nova perspectiva, né? De que dormir bem é o que traz saúde, é o que traz produtividade. Eu acho que as pessoas estão começando a tomar uma consciência acerca do que qual que é a importância do sono na qualidade de vida, né? Apesar de ainda ser um assunto que a gente precisa falar várias vezes, né? Mas a gente já tem aí um espaço, olha que bacana, um espaço para falar sobre sono. Isso é uma conquista muito grande da medicina, da psicologia do sono, e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema que faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia, faz parte das minhas dificuldades, né, enquanto mãe também. Então, a gente passa aí por dificuldades. E o objetivo dessa apresentação é passar por qual que é o sono normal, por que a gente dorme mal, quais que são as consequências, mas quais são as possibilidades de que a gente possa resolver os nossos problemas de sono. E uma coisa que é sempre importante a gente colocar, queixa de sono, problemas de sono, nem sempre é um transtorno do sono. Isso é um ponto importante.
Às vezes uma queixa, às vezes uma dificuldade, ela pode ser manejada com estratégias simples do nosso dia a dia, uma autoobservação, né, um autoconhecimento, e a gente pode manejar esse sintoma e para que ele não vire um transtorno. Isso é sempre interessante colocar quando a gente começa falando uma aula de sono. Nem toda queixa e nem toda dificuldade de sono é um transtorno, mas são sinais que a gente precisa começar a considerar. Então, eu começo falando, eu sempre começo essa aula de uma... Por que a gente dorme? Essa é uma pergunta que os cientistas ainda estão buscando responder. Nós já temos algumas evidências, nós já temos algumas ideias, hipóteses, né, já confirmadas, mas ainda é o que a ciência do sono procura. Por que a gente dorme? Como esse mecanismo acontece, né? Você fecha os olhos, você apaga, no dia seguinte você acorda com uma certa parcialidade de consciência, mas não lembra de tudo. O que acontece durante esse momento em que a gente fecha os olhos e embarca aí numa noite, para alguns, claro, que não dormem, mas que embarcam aí num sono e num embalo aí de um sono de qualidade ou não. Então, o que acontece, né? Por que a gente dorme? A hipótese primária, né, que lá do início dos estudos, mostra de que o sono ele é importante para que a gente recupere o débito que a gente teve no dia seguinte. É como se durante o sono, o nosso organismo ele fosse resgatar ou eliminar toxinas, eliminar o estresse, eliminar hormônios que podem, de alguma forma, interferir na nossa qualidade de vida no dia a dia. Então, ele tem, no primeiro momento, restaurar o nosso gasto. Então, se você não dorme bem, você teve um gasto, né, muito grande durante o dia. Se você não dorme bem, é como se você ficasse com débitos. Então, às vezes, acordar cansado indica que realmente o seu corpo ele não descansou, ele não recuperou do dia seguinte. E com isso a gente vai acumulando aí débitos. Isso tem um gasto, isso tem um custo para o nosso corpo e para a nossa saúde de uma forma geral, né? Mas várias têm sido a importância do sono, desde a importância de mantermos a nossa imunidade, evitar fatores inflamatórios. Então, as nossas células, para elas serem saudáveis, é preciso que a gente recupere elas durante o sono, porque o nosso corpo tem um sistema que chama sistema linfágico, que é como se fosse um sistema que fizesse uma faxina no nosso cérebro, né? Quando você dorme, vai lá uma faxina, tira todas as proteínas ruins, todos os fatores que podem levar a um quadro inflamatório e é eliminado. Se a gente não dorme bem, essa faxina não é bem realizada, né? Ou a gente joga isso para debaixo do tapete e depois a gente vê o quanto essa faxina foi mal feita. E a gente tem as consequências disso depois. Mas um ponto importante quando a gente fala de sono, e para a gente saber se a gente dormiu bem no dia seguinte ou não, é a gente entender que existem alguns fatores. Eu queria só tirar essa barrinha de ferramenta aqui, não sei como que ela sai. Mas tudo bem. O que é o sono normal? Muitas vezes a gente cria expectativas, né, em relação ao sono, e essas expectativas inadequadas podem ser motivos da gente dormir mal, né? Então, é importante esse slide no seguinte sentido: nós temos duas fases do sono, o sono não REM e o sono REM. Importante dizer que o sono REM é o sono que a gente sonha, geralmente que a gente tem sonhos mais vívidos, mas tem estudos mostrando que geralmente que a gente já sonha em todas as fases do sono. Mas o sonho do sono REM, ele é mais intenso, ele é mais vívido, ele é mais real, por todo o mecanismo que envolve o sono REM. E o sono não REM, que é o sono que a gente não sonha a princípio, os divididos em sonos N1, N2 e N3. N1 e N2 são sonos mais superficiais, mas que são importantes também para a consolidação do sono. E o N3 é o que a gente chama de sono mais profundo, onde você mais tem dificuldade para acordar, porque você tem ondas mais lentas e você está num sono que pode mexer com você que você não acorda. Então, o que eu quero mostrar aqui? Desse lado, temos algumas ondas do cérebro, isso que chama muita atenção, porque o sono não é um estado passivo, ele é um processo extremamente ativo. Então, apesar da gente estar dormindo, parece que não está acontecendo nada, o seu cérebro está atrapalhando pra caramba, né? Porque nós temos essas alterações rítmicas das ondas do cérebro.
Então, nós temos ondas muito rápidas, aqui no estágio N1, ondas um pouco mais lentas no estágio N2, e ondas muito lentas no estágio N3, e ondas muito rápidas no sono REM. Isso que é interessante. O sono REM, vocês percebem aqui que ele tem uma alteração parecida com a linha da vigília. Então, é um processo em que o seu cérebro, ele tem ali uma ativação muito importante, onde há também movimento rápido dos olhos e atonia muscular. Durante o sono REM, você não tem movimento, você tem um total relaxamento, tá? Então, essas alternâncias rítmicas, elas são necessárias para um sono de qualidade. E isso aqui é um ponto importante, olha só, isso aqui é um gráfico dos estágios do sono. Esse gráfico, ele mostra para a gente o seguinte, o quanto que esses estágios oscilam durante uma noite de sono. Então, é natural que nós entramos em sono superficial, que a gente sonha, que a gente desperta, que a gente volta a dormir novamente. Isso é um dado importante, pessoal, porque muitas vezes a gente acredita de que a gente deita e vai dormir direto e não vai acordar nada durante a noite. E às vezes um leve despertar, um simples despertar, pode ser um fator de preocupação para algumas pessoas. E não. Dormir faz com que a gente oscile. E esses ciclos, eles acontecem em média de 2 ou 4 a 6 vezes por noite. Então, o que é um sono normal? É cumprir todas essas fases durante toda a noite, né? Quanto mais a gente cumprir esses estágios, melhor a qualidade do nosso sono. Então, aqui eu coloquei rapidinho, só para a gente ver a quantidade de tempo que a gente fica em cada estágio, mas a gente tem aqui, ó, sono REM e sono profundo, eles não são o principal momento, o principal estágio que a gente fica, né? Nós temos mais sono superficial que N2. Então, às vezes a gente monitora o sono, né? Quem aqui tem algum reloginho que monitora sono profundo, sono superficial, e às vezes fica assustado com o resultado, apesar desses reloginhos não serem validados, né? Muitas pessoas se preocupam por tendo muito pouco sono REM. Então, cuidado com esses aplicativos, porque você pode estar tendo um sono de qualidade, mas por não ser um aparelhinho, muitas vezes, com evidências clínicas, isso pode te gerar um mal-estar, né? Uma expectativa do seu sono inadequada. Em relação à quantidade de duração do sono, o que é importante, né? É importante dormir 8 horas, dormir 6 horas, 7? O que a ciência fala? Primeiramente, a quantidade de sono, ela muda ao longo da idade. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais quantidade de sono, e quando a gente é mais velho, a gente dorme menos, tá? E, idealmente, de acordo com os estudos, nós temos uma necessidade de sono entre 7 a 9 horas por noite. Porém, essa quantidade, ela é muito individual. Os estudos mostram que entre 7 e 9 horas de sono, as pessoas elas têm desfechos de qualidade de vida melhores. Enquanto pessoas que dormem mais de 9 ou menos de 5 horas, elas têm desfechos piores de saúde. Ou seja, os estudos mostram isso. No entanto, o fato da gente dormir mais ou menos vai depender muito do quanto que você precisa daquela quantidade de horas. Quando você sabe que o seu sono não é legal? Quando você tem algum comprometimento no dia seguinte. Lembra que lá a função dele é restaurar você e começar bem o dia? Então, se você não começou bem o dia, se você está tendo prejuízos, se isso está impactando nas suas funções acadêmicas, profissionais, sociais, importante considerar que você não está tendo um sono nem de quantidade, nem de qualidade. As duas coisas precisam estar juntas. Quantidade e qualidade. Porque nem sempre quantidade de sono significa que você está alcançando todas aquelas fases que eu falei. Então, cumprir aquelas etapas é importante. E o que faz com que a gente não cumpra aquelas etapas que eu disse, de sono REM, N1, N2, N3? Distúrbios do sono como insônia, distúrbio do sono como apneia do sono, aquela pessoa que ronca e que acorda desesperadamente ofegante e com falta de ar no meio da noite, né? Ou com paradas respiratórias, algum distúrbio do sono, alguma alteração do sono que vai fazer com que você não esteja cumprindo aquelas etapas. Muito bem. E quais são as consequências que nós temos? Mas antes de falar de consequências, é importante falar do termo privação de sono. A privação de sono é uma condição que está inerente à sociedade 24 horas, principalmente ao advento da luz elétrica.
Começou a luz elétrica, as pessoas começaram a ficar mais tempo acordadas. Antigamente, os nossos pais, nossos avós, dava 6 horas da noite, já estava todo mundo se indo procurar seu cantinho para dormir. Mas dava 4, 5 horas da manhã, as pessoas já estavam de pé, começando o dia e tudo acontecendo. Com a chegada da luz, o que acontece? Nós estendemos o nosso estado de vigília, porque a luz também permite com que a gente fique mais tempo acordado. Então, com o advento da sociedade 24 horas, o uso de celulares e aparelhos eletrônicos, maior exposição à luz durante o dia, prolongamento da vigília, isso tudo trouxe aí privações de sono. Antes a gente poderia ir dormir 10 horas, mas com o celular, com o computador, com o home office, não, vamos dormir meia-noite porque eu tenho isso para terminar, e a gente começa a considerar outras coisas e não o sono. Então, a privação de sono é uma condição inerente à sociedade, porém, ela pode ser modificada a partir das nossas mudanças de hábitos e escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, os eletrônicos, pandemia agora, né? A nossa sociedade 24 horas, o próprio envelhecimento, a redução do tempo de sono pela vida moderna, então, a necessidade de acordar muito cedo para trabalhar, principalmente nas grandes cidades, né? E os distúrbios do sono. E quais são os efeitos que a privação de sono ela gera? Ela traz consequências desde os aspectos psicológicos, baixo raciocínio, a gente fica lento, aumento de casos de depressão, alterações emocionais de uma forma geral. E tem estudos mostrando que a privação de sono, ela diminui a nossa capacidade de reação e de tomada de decisão. Então, se é um momento em que você, principalmente os profissionais da saúde, em que precisam tomar decisões importantes, em que precisam fazer trabalhos muito minuciosos, dependendo do nível de privação de sono, os erros podem ser muito frequentes, por causa do baixo raciocínio e da reação lenta que a gente tem. O que acontece? Existe no cérebro o que a gente chama de microssonos, né? É como se alguns neurônios do nosso cérebro estivessem dormindo. Então, por mais que você está ali ligado, acordado, uma parte do teu cérebro está dormindo, por uma necessidade fisiológica. Então, esses microssonos, esses micromomentos que você tem de lapsos, são um cérebro que ainda não está totalmente desperto. O mau funcionamento do sistema imunológico, então a gente aí tem, com relação às vacinas, podem não ser um fator importante, a vacina pode não ter um efeito importante por causa da privação de sono, então a gente tem uma baixa imunológica, aumento da obesidade, aumento do risco de diabetes, doenças do coração e hipertensão. Eu vou dar só um exemplo como que isso acontece. Presta atenção aqui nesse slide. Privação de sono. Quem nunca viveu isso, hein? Estou privado de sono, estou lá na cama com o celular. Essa cena eu garanto que muitas pessoas, elas vivenciam ela na cama com o telefone e às 3 da manhã. No outro dia eu estou muito cansado, né? Sonolento. Eu tenho uma baixa necessidade, eu tenho uma baixa energia, com isso eu tenho uma necessidade grande de consumir alimentos muito calóricos. Então, eu não vou comer à noite, um trabalho de turno, dificilmente uma salada. Eu vou comer um hambúrguer, uma pizza ou algo que tenha mais caloria, porque eu estou sem energia. Então, muitas vezes eu tenho preferência alimentar por alimentos mais calóricos. Consequentemente, maior sedentarismo, falta de energia total. E isso me leva a alterações gastrointestinais, obesidade, resistência à insulina e disfunção sexual. Então, isso é um processo simples que eu estou explicando de uma forma muito objetiva, né? De como que a privação de sono pode levar a todas essas alterações. Então, eu tenho menos sono, eu fico mais cansado, eu tenho alterações dos hormônios que estão associados à saciedade e fome. Com isso, eu tenho preferências alimentares por alimentos mais calóricos, menos energia, eu não vou fazer exercício físico, eu vou engordar. Engordou, alteração metabólica e ganho de peso e hipertensão. Aumentos do risco de acidente de trabalho e aumento do risco de acidente de trânsito. Hoje nós temos aí acidentes de trânsito como sendo 20%, muitas vezes, dos acidentes de trânsito são causados por privação de sono, né? E o que isso tem a ver com a nossa saúde mental? O que o nosso sono tem a ver com a nossa saúde mental? Tudo, né? A insônia é uma das condições que mais está associada à saúde mental
de todas as distúrbios do sono, mas outros distúrbios do sono também levam a alterações emocionais. O que é a insônia? Só para vocês entenderem. A insônia é um distúrbio do sono que está associado à nossa dificuldade de iniciar o sono, ou seja, aquela pessoa que vai para a cama, mexe de um lado, mexe para o outro e não consegue dormir. E vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aquela pessoa, isso é uma. Segundo, aquela pessoa que ela até dorme rápido, mas ela desperta no meio da noite, 2 horas, e geralmente eles falam assim, às 2h30 eu acordo, todos os dias às 2h30. E não consegue mais voltar a pegar no sono, né? E aí passa a noite em claro. E tem aquela insônia, que a pessoa até dorme rápido, não desperta no meio da noite, mas acorda antes do horário desejado, ou antes do despertador, por exemplo. O despertador vai lá às 6 horas, ela acorda às 4 da manhã e não consegue mais voltar a dormir. Todas essas condições, elas precisam estar associadas a uma sensação de um sono não reparador e tem que ter uma oportunidade para dormir. Por exemplo, um trabalhador de turno, não é que ele tem insônia, ele não tem oportunidade para dormir porque ele está trabalhando, né? A insônia, ela precisa estar associada ao comportamento de dormir e não conseguir dormir dentro desses aspectos que eu coloquei, tá? Então, essa é a insônia. Então, nós estimamos, assim, que 40% das pessoas que têm insônia tendem a ter quadros psiquiátricos. E um outro ponto importante, pessoas que têm depressão também têm de 30% a 40% de chance de terem um quadro depressivo. Então, essa é uma relação bidirecional. O que eu quero dizer com bidirecional? Muitas vezes eu não sei quem vem primeiro, se foi a depressão dessa pessoa ou a insônia que gerou depressão. Tá? Então, nós temos aí uma relação, e pessoas com insônia tendem a ter aumentos das ideações suicidas também, quando associadas a quadros depressivos e de transtornos bipolar. Essa relação ela é complexa e multifatorial, não apenas o transtorno de sono, mas toda a predisposição que aquele sujeito tem. É o distúrbio que mais se associa a quadros psiquiátricos e pessoas que apresentavam um quadro de insônia crônica têm 4 vezes mais chance de ter um quadro psiquiátrico. Então, é muito importante a gente cuidar do sono. É simples pensar. Quando você não dorme bem, você acorda mais irritado, ou você acorda com o humor negro, que a gente chama aquele humor, né, bem fechado, né, bem bravo, irritabilidade, etc., que a gente chama. Então, a gente tem ali uma alteração de humor simples por a gente não ter uma boa noite de sono. Isso aqui é um ponto importante da gente falar. O nosso sono insatisfatório, a privação de sono, ela amplifica os efeitos adversos de eventos negativos da vida. O que isso quer dizer? Quando você está privado de sono, você tende a ver as coisas mais pelo lado negativo, mesmo que tenha pontos positivos. Nós tendemos a ser mais pessimistas quando a gente tem um sono satisfatório. Consequentemente, diminui o impacto dos eventos positivos. Então, a gente tende a ter um filtro mais negativo e isso gera um ciclo vicioso. Eu vejo as coisas pelo lado negativo, eu sinto, né, sentimentos ruins e, consequentemente, isso vai para a cama também. Pessoas com ansiedade também têm muita tendência a ter um quadro de insônia. Por quê? As pessoas com ansiedade, elas estão ligadas, eu digo que elas estão ligadas ao 220, elas não desligam, né? Elas estão sempre no estado de hipervigilância, de controle, de necessidade de estar atento, né? E essa hipervigilância, esse hiperalerta, faz com que, mesmo durante a noite, esse estado se mantenha. Então, é como se existisse um cérebro que ficasse 24 horas no estado de necessidade de controle e de vigília, como se algum perigo estivesse rondando e o meu corpo precisasse, de alguma forma, monitorar isso. Então, o mecanismo da ansiedade está muito associado ao aumento do cortisol, tá? E, consequentemente, a hábitos inadequados, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, a ansiedade e a depressão, elas andam juntas quando a gente fala de saúde mental. Um ponto importante da gente colocar hoje também é em relação ao home office e à rotina. Como que é com a chegada do home office e como que a alteração de rotina, as pessoas começaram a ter maior comprometimento do sono. Isso daí. Isso, Então,
só um parêntese aqui, acho que talvez valha a gente fazer uma rodadinha de perguntas aqui no Boa, meio. boa, boa. Eu fui no embalo e esqueci das perguntas. Tranquilo. Aproveitando que a gente vai trocar de tema e vai aprofundar no home office, Ótimo. o que você acha de a gente fazer algumas perguntinhas? Muito bom, vamos lá. Legal. Eu separei algumas aqui para a gente dar uma olhada. Uma você já respondeu, que é uma pergunta do Gustavo sobre como é que a ansiedade pode impactar a qualidade do sono. Então, acho que a gente acabou abordando. Vieram perguntas do Guilherme Marques também, do Lucas Nascimento. Eu vou pegar as principais aqui, aí a gente vê juntos, né? Uma das perguntas que veio aqui até 2 vezes foi por que a gente dorme 6 a 8 horas? Por que foi definido esse período e por que a gente tem que dormir essa quantidade de horas? Não é que a gente tem que dormir essa quantidade de horas. Eu falei, isso é uma necessidade individual. O que estimou-se? As pessoas começaram a estudar isso e começaram a perceber que as pessoas que dormiam essa quantidade de horas tinham desfechos melhores de saúde, né? E se a gente pega os horários, vamos pensar, eu deito às 10 horas da noite e acordo às 6 horas da manhã. Dá 8 horas, isso aí? Dá 24. Então, deito às 10 e acordo às 6. É como se o nosso sistema, ou o nosso ciclo sono-vigília, né, ele respeitasse o momento de noite e de dia, de vigília, né, do sol. Então, é como se a gente respeitasse o momento em que o sol entra e que anoitece, e o momento em que o sol sai e amanhece, né? Então, isso é importante a gente falar. Existe um ritmo biológico, né? Nós temos um ritmo biológico. E esse ritmo biológico, ele respeita essa quantidade de hora também associado ao ritmo de dia e de noite. É como se coincidisse com o momento da noite e o momento do dia, né? Então, essa quantidade, ela não é delimitada simplesmente porque tem que ser assim. Existem estudos mostrando que a melatonina, ela tem melhor liberação a partir das 9 horas da noite, e que o cortisol no corpo, ele começa a funcionar a partir de 6, 7 horas da manhã, que o cortisol é o hormônio do dia, vamos dizer, não só do estresse. No estresse, ele está em excesso, né? Mas o cortisol, eu vou usar esse termo aqui muito simplista, mas o cortisol é o hormônio do dia e a melatonina é o hormônio da noite. E esse ciclo, eles coincidem no sentido de diminuição e aumento dentro dessas 6, 8 horas, né? Ou seja, entende-se que durante esse momento, esses hormônios, eles estão em quantidades adequadas para que a gente tenha uma boa qualidade do sono. Então, existem vários fatores que, ao se medir, a gente chega nessa conclusão de 6 a 8 horas. O que não quer dizer que é para todo mundo. Eu não sei se eu fui clara, Tiago, mas existem fatores tanto biológicos quanto estudos mostrando de que essa quantidade de sono ela tem mais desfecho em relação à saúde. Perfeito, ótimo, Kisley. E aí, aproveitando, pegando esse gancho também, aqui outras perguntas que chegaram, né? Qual o impacto, Kisley, que tem quando a pessoa acorda no meio da noite? Como é que isso interfere na qualidade do sono? E aí também uma pergunta que está muito relacionada, que é o que está acontecendo com uma pessoa que dorme 8 horas, como a gente está falando aqui, mas acorda totalmente acabada e muito cansada. Então, eu juntei meio que 2 perguntas. Junto 2 perguntas. Eu vou de trás para frente, né? Primeiro, entender se esse sono ele está legal, né? Se não tem nenhum distúrbio respiratório, se não tem alguma outra condição associada, se não tem um quadro psiquiátrico associado, se está fazendo uso de alguma medicação, se faz uso de álcool, porque o álcool também interfere na qualidade. Então, assim, entender se esse sono de 8 horas ele é de qualidade e entender se 8 horas realmente é necessário para você. Porque às vezes é 6, são 5, né? Então, um termômetro para a gente avaliar é entender essa quantidade de horas, eu estou dormindo com qualidade. Se não está dormindo com qualidade, você pode dormir 8, 9 horas, 10 horas, que não vai ser um sono reparador, né? Mas a gente precisa identificar se tem alguma condição associada, com essas que eu disse, algum distúrbio do sono, se tem algum quadro psiquiátrico, se faz uso de alguma medicação, se tem
algo que está impedindo com que esse sono seja consolidado, né? E qual que foi a outra? Que eu me perdi rapidinho. A outra é o impacto de acordar no meio da noite e depois voltar a dormir. Como é que isso impacta a qualidade, um pouco do ciclo que você falou, né? Isso. O acordar, entendi. O despertar, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Nós vamos despertar 2, 3 vezes à noite. O que vai fazer isso ser um prejuízo ou não é o quanto que esses despertares duram durante a noite, né? E se eu volto ou não a dormir. Então, como eu mostrei o gráfico, o nosso cérebro, ele superficializa naturalmente ao longo da noite. Então, essas superficializações, esses despertares, eles podem acontecer desde que eu volte a dormir rápido, né? Ou se eu levanto, vou ao banheiro e volto a dormir, isso não vai trazer nenhuma consequência para o sono, porque é natural que esse processo aconteça. Agora, eu tenho que investigar a quantidade de despertares e a duração desses despertares. Todos esses 2 pontos, eles podem levar a essa privação de sono. Todas essas consequências podem acontecer. Eu não ter um sono reparador, eu ter consequências diurnas, eu ter alterações do apetite, dificuldade de concentração. E outra, se foi uma noite que isso aconteceu, ok, por algum evento isso pode acontecer, né? Mas com que recorrência esses despertares, eles se mantêm, né? Em termos de duração e em termos de quantidade. Então, um dia que a gente está estressado, vai dar uma aula, a gente não desperta. Isso, imediatamente, você pode ter ali uma alteração crônica de privação de, aguda de privação de sono, ficar um pouco mais cansado, mas o seu corpo vai ainda se manter, porque isso não é um hábito, né? Isso não é constante. Mas a gente tem que investigar a duração, quantidade e o tempo que isso está acontecendo com você, né? Então, são esses pontos importantes a se considerar. Legal, obrigado, Kisday. Chegaram outras perguntas aqui também, pessoal, a gente vai respondê-las um pouco mais no final. A Kisday vai dar continuidade agora, vai falar um pouco sobre home office, a nossa rotina, o impacto disso no sono. A gente também vai trazer um caso clínico real de um dos pacientes da Kisday, falando sobre o uso do SleepUp. Ela também vai dar detalhes sobre o aplicativo e a terapia da SleepUp. E aí, no final, a gente vai responder algumas outras perguntas que chegaram que foram bem interessantes. Algumas sobre o impacto de dormir assistindo TV, a funcionalidade soneca dos nossos celulares, como é que se impacta o sono, profissionais que trabalham no período noturno e o impacto do cochilo também. Então, a gente vai responder São essas questões muito perguntas. boas. Boa. Tiago, talvez a gente possa deixar um pouquinho essa para o final, porque você participa junto, tá? Exato. E aí você traz junto também. Exato, a ideia é responder essas no final, mas aí passo de novo para você, para a gente dar continuidade. Fiquem aí, Então, pessoal. vamos lá. Tá. O home office é a rotina, né? Como que isso tem impactado a qualidade do sono? Eu só gostaria de colocar um ponto importante. A pandemia, ela foi boa para algumas pessoas, no sentido do sono, tá? Porque muitas pessoas que tinham que acordar muito cedo para trabalhar, elas conseguiam ajustar essa quantidade de sono e melhoraram o sono. Então, a gente vai ter estudos aí que mostram que uma certa quantidade de pessoas, não lembro os números exatos, mas a gente teve pessoas, principalmente adolescentes, e pessoas que tinham que acordar muito cedo para trabalhar. E essas pessoas conseguiram ajustar e melhorar. Só que existe um outro componente do home office que veio comprometer a qualidade do sono. Deixa eu tentar passar. O que aconteceu com as pessoas que começaram a trabalhar em home office e que tiveram alteração da rotina? Né? Vamos pensar. Muitos de nós aqui vivenciamos isso. Aqui eu coloquei a alteração da rotina, mas pode ser o trabalho em casa. Né? O que aconteceu? Nós começamos a ficar mais em casa, consequentemente, baixa exposição à luz solar. O sol é um importante sincronizador de ritmo, né, do sono. Então, a exposição à luz natural, ela é um ponto que parece que não faz nada de efeito, mas é necessário. Os nossos olhos, ele captam essa luminosidade e ele leva informações para o nosso cérebro que é dia, que é hora de movimentar. Então, muitas vezes, pessoal, quando a gente trabalha ou trata aspectos relacionados ao sono, é muito importante a gente focar como que é o nosso dia, como que é o seu dia.
Você é aquela pessoa que fica o dia todo na cama, o dia todo no celular, no computador, ou com a cortina fechada, no escuro, como que é? Pouca atividade. Então, o nosso sono, ele é impactado diretamente pelo nosso dia. Então, o que aconteceu com as pessoas que começaram a ficar muito em casa, com o trabalho em casa? Aquele movimento, aquele hábito de sair, de ir para casa, de pegar o metrô, de pegar o ônibus, de encontrar as pessoas, de conversar, de tomar um café, de voltar, esse movimento, ele diminuiu. E isso é um importante fato para a qualidade do sono. Com isso, baixa exposição solar, ou à luz natural, aumento da exposição à luz artificial, então a gente ficou muito no computador, muito no celular, e sem uma hora determinada para que isso acontecesse. Então, com muito excesso de luz, o meu cérebro não conseguia entender se é dia ou se é noite, porque a luz tira essa sincronicidade, né? A luz, ela impede que isso aconteça. E o hormônio da melatonina, ele só é liberado na ausência de luz. E o que aconteceu durante o home office? A gente levava o trabalho para qualquer horário do dia, podia ser noite, podia ser dia, podia ser no horário do almoço, e as pessoas começaram a bagunçar o ritmo interno. E com essa bagunça do ritmo interno, a gente diminui os sincronizadores sociais e a gente começa a ter atraso de fase. O que é o atraso de fase? É aquela pessoa que antes trabalhava, saía para trabalhar, dormia 10 horas, ela passou a começar a dormir meia-noite, passou a começar a dormir 1 hora, passou a começar a dormir às 2 horas e tem que acordar cedo ou tem que acordar no meio-dia. E isso começou a alterar o ritmo das pessoas que trabalhavam em casa. Então, comecei a alterar minha rotina, eu altero também o meu ritmo interno e, consequentemente, eu altero a minha relação com o sono. Insônia e privação de sono, né? Por que insônia? Porque eu fechava o meu computador aqui, estava do lado da cama, deitava e queria dormir. Mas o cérebro precisa de um estado, né? Precisa de um momento para que ele entre, que ele aprofunde em N1, N2, N3. Né? Então, a gente já saía do computador querendo dormir, ou a gente ia com o computador para a cama. Então, toda essa alteração de rotina altera também o meu ritmo interno e, consequentemente, vai me levar a ter maior comprometimento do sono. Porque todos esses pontos que eu coloquei são importantes para que a gente tenha uma noite de sono adequada, tá? Antes de eu falar das orientações, eu queria falar uma coisa importante. A rotina, o que é rotina? É a gente ter uma coerência, né, no que a gente faz no dia a dia, a hora de acordar, hora de trabalhar, hora de almoçar, hora de descansar, né? Tem que ter essa sequência, porque isso mostra para o meu cérebro previsibilidade. A rotina diminui a ansiedade e eu consigo administrar melhor o tempo. Se eu consigo ter mais previsibilidade, se eu consigo administrar melhor meu tempo, eu consigo ter mais estabilidade emocional, menos ansiedade e uma resposta ao meu planejamento um pouco melhor. Então, a rotina, ela é fundamental para que o sono seja de qualidade. Então, se vocês têm alguma coisa ou se identificam com alguma coisa que eu coloquei, eu vou dar algumas dicas para que a gente possa rever esse lugar e como que a gente pode, de alguma forma, melhorar essas condições, né? E aí, o que acontece? Aí a gente volta ao trabalho, né, presencial, e aí o corpo também vai precisar readaptar todo esse processo novamente. E o que eu falo, tenha paciência, tenha calma, mas tenha consistência no que você estabelecer para a mudança de hábito, tá? Então, em relação à rotina, ao home office, geralmente foi esse mecanismo que acontece. Esse artigo é muito legal, tá? Que ele mostra exatamente isso, de acordo com o processo da pandemia. Então, esse artigo foi de 2020, ele mostra essas alterações de uma forma muito, muito bacana. Muito bem. E o que a gente faz, né? E o trabalhador de turno? E quem está em home office? E quem não está, quem trabalha normal e tem problema de sono? Existem várias orientações para que a gente tenha uma boa noite de sono. Eu vou citar 3 que está independente junto a esses dois, a toda a população, né? O primeiro ponto, quando a gente fala em dormir bem, eu já falei um pouco antes, é pensar no seu dia. Como que está o seu dia? Que horas você acorda, né?
quantidade de café que você utiliza, se você é uma pessoa que precisa de muito café para manter acordado, tem alguma coisa acontecendo, né? Ou se você precisa de álcool para dormir, para descansar, para relaxar, também tem alguma coisa acontecendo. Então, avaliar seus hábitos de vida. O seu dia vai dizer muito, então tem a rotina, né? O segundo ponto é o uso de celular, de televisão e de computador, depois das 7, 8 da noite, eles podem comprometer a liberação de melatonina. E, consequentemente, a liberação da melatonina no seu organismo, quando você terminar de usar isso à noite, ela vai para mais tarde. Isso vai fazer com que você tenha sono mais tarde. E se você tem que acordar cedo, você vai dormir pouco, né? Não vai dormir a quantidade adequada que você precisa. Então, uma das coisas importantes quando a gente fala em mudança de hábito é reduzir o uso de aparelhos eletrônicos próximo ao horário de dormir. 2 horas antes é um bom horário para a gente fazer isso, reduzir e tirar um momento para isso. Eu vou dormir, tá? E o outro ponto importante que a gente às vezes não considera é que muitas vezes a gente faz muita atividade na cama. A gente come, a gente trabalha, a gente leva as preocupações, a gente não usa a cama apenas para dormir ou atividade sexual. A gente faz, e aquele espaço, né, o quarto, vira um lugar de estresse. E meu cérebro fala assim, poxa, mas aqui eu fiquei o dia todo estressado, na hora que eu chego aqui eu desperto, porque aqui é um lugar para mim perigoso, entre aspas, né? Cansativo, quero um lugar para descansar. Então, a casa, que muitas vezes era um espaço de descanso, de acolhimento, com a pandemia e o home office, ela passou a ser um lugar também de trabalho, também de estresse, de discussões. Isso também levou a uma alteração do nosso padrão de sono. Mas vamos lá. Quais são as orientações para a gente manter a qualidade do sono? E eu já estou encerrando já o meu quadro. A rotina é fundamental, consistência, exposição à luz natural e solar, cochilos programados estratégicos, não mais do que 20 minutos, movimento e atividade. Em caso de trabalhadores de turno, né, utilize óculos escuros ao final do trabalho, isso vai poder melhorar a secreção de melatonina. Mantenha o quarto escuro e silencioso durante o dia para os trabalhadores em turno, né, para tentar diminuir. Avise os familiares do seu horário e evite interrupções nesse momento. Evite o uso de telas, alimente-se bem e cuide da mente. São dicas simples que podem fazer diferença no seu dia a dia. Ok? Então, essas são orientações gerais. E a SleepUp, ela é uma solução que vem trazer todo esse processo, todos esses mecanismos, todas essas dicas e orientações, vocês têm no aplicativo, né? Então, olha só, a gente tem até um módulo de trabalhador de turno que pode, de alguma forma, ser orientativo e ajudar as pessoas que estão nessa condição. O módulo de sono e depressão, isso pode ajudar. Então, nós temos 2 protocolos validados clinicamente, que é a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de mindfulness. São 2 terapias que estão para a insônia, o padrão ouro de tratamento, tá? Então, a gente tem isso no aplicativo, e lá vocês vão ter dicas de orientação e educação, vocês vão ter avaliações diárias com o uso do diário do sono, para monitorar o sono de vocês, monitoramento com os relógios da Samsung, né, que vocês podem monitorar através do diário do sono, a telemedicina, vocês têm acesso a psicólogos, médicos do sono, para também tirar dúvidas e fazer consultas com um foco mais específico, e os relatórios de como tem sido o seu sono ao longo da semana, ao longo dos meses, etc. Então, a solução, ela traz uma abordagem integrada ao paciente e ao usuário, né? Então, para a gente terminar, eu queria trazer brevemente aqui o caso de uma paciente em que ela usou o aplicativo por 2 meses, ela continuou a utilizar, mas eu peguei esses dados, mostrando o seguinte, ela preencheu, isso aqui são dados do diário do sono, tá? Quando você for preencher, você vai ter esses resultados em relação ao seu diário do sono. Então, preencher o diário do sono, essas métricas, elas vão estar presentes. Essa paciente, ela preencheu 37 diários, ela começou o tratamento com 87% da eficiência do sono, que é o tempo que ela fica dormindo, exatamente o tempo que ela dorme, tá? Na cama.
E a gente tira ali o tempo que ela fica na cama, que o ficar na cama pode prejudicar o sono por muito tempo, né? Ficar na cama por muito tempo sem dormir. E ela foi para uma eficiência de sono normal, que é de 95%, né? As horas percebidas também aumentaram. Parece pouco, mas essa percepção de sono, essa melhora, qualquer tempo de sono que eu ganho é vantajoso. O tempo de dormir também é importante. Então, ela levava 45 minutos para dormir, ela começou a ter 19 minutos para pegar no sono, que é um tempo dentro do normal. Então, os dados que tem, se a pessoa toma remédio, se a pessoa cochilou ou não, então, todos esses dados a gente tem. O índice de qualidade do sono, né? Quanto menor o índice de qualidade do sono, melhor. Então, ela saiu de um índice alto e reduziu esse índice de qualidade do sono dela. Esse gráfico é importante, que é o índice de gravidade de insônia, né? Ela tinha uma gravidade de insônia de moderada a grave e ela reduziu para um índice leve de insônia. Isso é um dado importante. Em um mês, uma redução importante no índice de gravidade de insônia pelo aplicativo. O índice de higiene do sono também, apesar de estar dentro do esperado, ela melhorou ainda mais esses hábitos. O índice de sonolência também está dentro do normal, mas ela oscilou dentro do normal, esse nível de sonolência. Então, padrões como cansaço, qualidade do sono, estresse e depressão são métricas que a gente consegue ter pelo aplicativo, né? E a gente vê que há um resultado, há uma melhora e que a gente contribui de alguma forma para a saúde, de uma forma geral, pro paciente. E é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha apresentação com vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu encerro aqui e estou disposta e disponível para as perguntas. Boa, isso aí, Kisday. Obrigado pela contribuição. Vou colocar alguns slides finais aqui da Pipo. Pode colocar, E aí, em deixa eu parar. seguida, a gente entra para mais uma rodadinha de perguntas. Aí tem bastante pergunta legal. Acho que vai ser bem interessante. Boa, pessoal. Então, vamos lá. Aqui na Pipo, né, acho que primeiro agradecer a Kisday, acho que foi uma palestra muito ilustrativa sobre sono, sobre a qualidade do sono. A gente falou sobre home office, a gente falou sobre o impacto da saúde mental, falamos sobre dicas de sono, o que fazer para ter uma noite melhor de sono. E tem a plataforma da SleepUp, no qual vocês têm várias funcionalidades, como a Kisday colocou, telemedicina, diário de sono, avaliação do sono. Então, e até depois eu tenho uma pergunta para a Kisday sobre o uso da plataforma, que eu vou deixar para daqui a alguns minutinhos. Tá bom. Mas aqui na Pipo, lembrando, né, para quem entrou um pouquinho depois, a Pipo hoje é uma corretora / gestora de benefícios em saúde que ajuda empresas com a saúde do seu time, né? Então, vocês que estão conhecendo a Pipo podem entrar no nosso site ali no piposaude.com.br para entender um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato com o nosso time de vendas e cotação e entender como vocês podem ter a Pipo na empresa de vocês hoje, né? Quem aqui é membro da Pipo, a gente tem vários membros da Pipo hoje aqui participando, vocês têm acesso a um time de saúde da Pipo que pode ajudar vocês com a questão de qualidade de sono e insônia. Então, vocês têm um time que está à disposição e preparado. É só vocês usarem os canais de comunicação, tanto WhatsApp e e-mail, para bater um papo com a gente, fazer uma teleconsulta com os nossos profissionais, sem nenhum custo adicional, tá? Dentro do seu plano. Então, queria agradecer primeiro a presença de todos hoje. A gente vai para uma rodadinha de perguntas agora, junto com a Kisday. Devemos ficar aí por volta de mais alguns 10 minutos ainda. Então, quem quiser ficar também, acho que são perguntas super válidas. A primeira que eu queria fazer é uma pergunta minha para a Kisday, que é como funciona, né, Kisday, para as pessoas poderem acessar a plataforma, tem custo, como é que funciona para usar o diário, as avaliações em telemedicina, como é que funciona para as pessoas poderem baixar o aplicativo também? Tiago, o aplicativo está nas lojas da Play Store ou da Apple, né? É só ele baixar, procurar SleepUp e baixar e fazer o cadastro com o e-mail dele, né? E a partir do momento que ele entra, que ele faz o cadastro, ele tem o plano free, que é o plano em que ele tem o diário liberado para ele fazer,
ele já tem o índice de higiene do sono, ele tem o questionário de apneia para ele fazer já essa triagem inicial, e ele tem os recursos de meditação, de dicas de saúde, mas ele pode usar o aplicativo Free para monitorar o sono com o questionário o diário do sono e as escalas de insônia e de apneia, né, para ver se ele tem uma tendência a ter um quadro de apneia do sono. E a gente tem os planos pagos, né? Os planos pagos, eles têm outros recursos, o plano Premium, que é o plano, hoje eu vou usar o plano Master, né? Ele tem todas as funcionalidades, como eu coloquei, de mindfulness, de telemedicina, né? Então, ele tem lá todos os recursos dos módulos especiais também liberados para ele, nesse módulo premium, né? O modo standard, a gente tem outras medidas, outras escalas que ele pode utilizar para avaliar o sono dele, mas a via pode ser via tanto o aplicativo da Play Store quanto da Apple Store, né? Legal, obrigado, Kistey. Então, voltando para algumas perguntas aqui que apareceram no chat, eu fui juntando algumas perguntas que faziam super sentido, e a primeira delas é a funcionalidade soneca, né? Como é que funciona isso, né? Hoje muita gente usa no celular essa coisa de colocar o soneca, quer dormir mais um pouco, aí depois de 10 minutos ele toca, e aí as pessoas acabam entrando num ciclo de várias sonecas ali e retardando o sono. Como é que isso é bom, não é? Impacta a qualidade do sono, não? Como é que funciona Eu isso? falo, se você está precisando da função soneca, não está legal, né? Esse já é o ponto. Então, se você está precisando do soneca, é porque você precisa dormir mais. Então, rever. Não é que é bom ou que é ruim, né? Eu acho que, assim, a gente tem que deixar as coisas muito claras nesse sentido. Mas, primeiro, porque precisa. Segundo, é possível. Porque o ideal, Tiago, é sempre a gente acordar no mesmo horário. Então, estabelecer o horário de acordar. Se 6 horas é um bom horário para você, acorde esse horário. Por quê? O acordar no mesmo horário vai fazer você ter um sono mais consolidado durante a noite. E independente da hora que você vai para a cama. Isso faz com que aumente a pressão de sono, faz com que você tenha sonos mais profundos. Então, estabelecer um horário de acordar é importante. Então, se a gente fica jogando muita soneca, muita soneca, muita soneca, eu perco meio que esse time, né? Então, estabelece um horário, foca naquele horário. Se o horário que você colocou para despertar não tá bom e você tem um tempo maior para dormir, durma, né? Então, estabeleça o que você considera que é uma boa hora de acordar e acorde aquele horário. Então, a função soneca, ela pode ser um prejuízo, porque você vai também estar pensando que daqui a pouco você tem que acordar, você não dorme, você fica ali, isso gera uma ansiedade, o que também pode não ser tão... Dormir 2 minutinhos, 3 minutinhos a mais não vai fazer tanta diferença se você tem um horário certinho para acordar e acordar naquele horário, né? Eu acho que isso é importante. Perfeito, Kizzy, Tá bom? obrigado. Uma outra pergunta também que chegou para a gente é o cochilo, né? O cochilo, ele já foi um vilão, horas ele vira algo bom. Como é que assim, as evidências científicas estão apontando para o impacto do cochilo, se eles são positivos ou não, e se eles têm a capacidade de reparar o sono, né? Ou seja, uma pessoa que não dorme bem à noite, se ela compensar num cochilo durante o dia, tá tudo bem ou não? Não tá legal? Como é que você vê isso? Então, tem umas teorias mostrando aí do sono polifásico, né? Cristiano Ronaldo dorme picado, dorme isso, tem a produção e tal. Então, assim, tem muitas discussões em cima disso. Mas o que a gente tem hoje de evidência? O cochilo, ele, depois do almoço, no meio da tarde, desde que ele seja um cochilo de 15 minutos e 20 minutos no máximo, ele pode ser importante para que a gente dá um up e siga o nosso dia, né? Se isso não for comprometer a tua noite. Porque para algumas pessoas que têm um quadro de insônia importante, a gente tenta evitar esse cochilo para que a gente aumente a quantidade a pressão de sono para que ele durma melhor à noite. É como se ele gastasse a reserva que ele tem nesse cochilo. Então, 2 pontos. Se eu tenho um distúrbio do sono e esses cochilos vão me atrapalhar à noite, é melhor não ter esses cochilos. Porém, se eu tenho um sono normal, se eu tenho uma rotina adequada, esse cochilo, depois do almoço,
de 20, de 15 minutos, ele pode ser positivo, né? Então, eu tenho que considerar essas variáveis. Cochilo não pode ser mais do que isso, porque você lembra que eu falei das fases do sono? A gente vai entrar em sono REM, se a gente dormir ali um pouco mais de 1 hora, que tem as pessoas que chamam cochilo de 1 hora e meia de cochilo. E aí eu vou entrar em sono REM. E aí, quando eu voltar, eu vou ter uma coisa que chama inércia para o sono. Então, assim, é como se meu corpo quisesse dormir mais. Então, não é ideal que os cochilos sejam mais do que 20 minutos. Porque aí eu vou começar a aprofundar muito o meu sono, e isso não pode ser legal pelo momento, pela hora de dormir. Quer dizer, durante o dia, o nosso corpo foi feito para estar alerta. Mas momentos de cochilos igual esse pode ser positivo, desde que isso não comprometa o meu dia, a minha noite. Ok? Legal. Agora, para trabalhadores de turno, para pessoas que têm alguma sonolência excessiva, cochilos programados podem ser importantes, mas com essa duração, tá? Perfeito, Kisley. Acho que essa, já vou emendar numa outra pergunta, né, que é essa questão dos trabalhadores, pessoas que trabalham no período noturno, né, até a Velita colocou aqui também, outras pessoas perguntaram. Eu sei que você também já falou um pouquinho sobre isso, né, mas uma pessoa que trabalha ali no período noturno, ou até pessoas que trabalham híbrido, né, a gente vê até profissionais da saúde que alguns dias trabalham no período diurno, outros dias trabalham no período noturno. Como é que essa pessoa, primeiro, isso vai ter um impacto muito grande no ciclo sono-vigília, no sono dela, e como é que essa pessoa pode tentar manter uma higiene do sono dentro de um contexto no qual ela tem alguns períodos noturnos de trabalho? Essa é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que muitas vezes não se faz. É como se as pessoas que trabalhassem de turno, elas não tivessem alternativas, né? Vai ser assim, tem que ser. E não. A gente tem que pensar o seguinte, nós não vamos ter um cenário ideal e maravilhoso, mas a gente pode reduzir danos com pessoas que têm com esse trabalho de turno. O que é importante pensar? Ter sempre os horários alternados, que a pessoa não está trabalhando à noite, ela ter uma rotina, né? Ela ter o horário de dormir e de acordar naquele horário. E durante o trabalho noturno, a rotina dela, ela vou aproveitar esse horário para ir ao banco, vou aproveitar esse horário para fazer isso, ou vou aproveitar esse horário. Não, ela ter uma rotina do que ela vai fazer, os horários em que ela não está trabalhando, e ela ter uma rotina do que ela vai fazer no horário que ela estiver trabalhando em turno. Então, isso ameniza, né, ou dá ao cérebro uma certa previsibilidade que pode acontecer. E segundo, ter uma boa alimentação, atividade física, compensar talvez os danos da privação de sono com outras atividades que possam balancear esses prejuízos. Então, a rotina, tanto da noite quanto do dia, ela é fundamental se manter. Aqueles pontos que eu coloquei, de ter o quarto escuro, né, de pedir para respeitar esse horário de sono, o dia que ela chegou do trabalho, né, ela saiu durante o dia e vai para casa dormir durante o dia. Que ela siga, né, uma rotina de evitar o café, que ela faça uma rotina de sono, que ela apague as luzes, que ela usa ali hábitos que possam permitir com que ela entre em sono mais fácil, né? Para que ela tenha ali um número de horas adequado para que ela se recupere. Mas é rotina sistemática, hábitos de vida saudáveis e respeito das pessoas que estão convivendo com pessoas que trabalham de turno. Perfeito, Kisley. Muito obrigado. Acho que foi muito válido, né? Muitas perguntas ricas também, todo o pessoal que participou. A gente acabou passando um pouquinho do tempo aqui para poder atender as várias perguntas que chegaram, mas queria ver se você tem alguma consideração final, Kisley, sobre o que a gente falou hoje, para a gente poder já ir para o encerramento, mas já de antemão te agradeço aí por ter topado o convite e a Slipap pela parceria com a Pipo, primeira de muitas aí, com certeza. A gente está à disposição, eu gostaria só de fechar e dizer o seguinte, que a gente não fica buscando focar muito, aí eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo. Foque em hábitos saudáveis, foque em estilo de vida,
O sono, ele é natural, ele vai vir. Mas quanto mais atenção eu dou para ele, quanto mais preocupado eu fico com ele, mais ele vai embora. Então, relaxa, deixa que as coisas aconteçam. O seu corpo, ele sabe como funcionar. Então, respeite isso, né? Cada caso é um caso. Não se compare. Esse é um ponto importante quando a gente fala de sono, tá bom? Tem só uma pergunta aqui, rapidinho, que a Gilles está colocando. Beber água nesses despertares pode atrapalhar o sono, visto que o sistema digestivo vai entrar em ação? Não vejo que possa ser um problema, desde que você não vai ter que acordar toda vez para ir ao banheiro fazer xixi. Então, para algumas pessoas, por isso que conhecer isso é importante, beber água pode levar ao aumento de despertares, principalmente em idosos. Então, tem que ver a quantidade de água e etc. Mas se for pouca água, às vezes um dia está mais seco e etc., não vai comprometer, não. Tá bom? É isso, Tiago. Muito obrigada pelo convite. Slipap agradece também. Legal, muito obrigado a todo mundo que participou. A gente teve mais de 100 pessoas conectadas aqui com a gente. É um tema super importante. O março, que foi eleito aí o mês da People sobre conscientização do sono, a avaliação e tratamento da insônia. Então, se você é membro da People e tem alguma questão, algum distúrbio de sono, ou quer fazer uma avaliação de sono com os nossos profissionais, então fica à vontade para entrar em contato com os nossos canais. Se você ainda não é membro da People, se sua empresa não tem People ainda, entre em contato aí com o nosso time pelo nosso site, o pipsaude.com.br, que lá você consegue conversar com o nosso time de vendas e entender como funciona a PIP e como a gente pode agregar valor em saúde para vocês no dia a dia. Tá chegando abril agora, essa é a última iniciativa sobre sono. Em abril a gente vai ser o mês falando sobre bem-estar e qualidade de vida aqui na PIP, então a gente vai ter novidades, vamos ter webinar também, então todo mês uma interação boa para vocês todos, sejam clientes ou não clientes, para interagirem com a Pipo. Obrigado, time da Slipap, a Tabita, a Kisday, e vamos nos falando aí. Obrigado a todos pela participação. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos que participaram. Uma boa semana para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.